Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui nos preparando para dar as boas-vindas para o encontro com a doutora Lia Weiner-Schuckmann, que vai nos falar sobre uma questão importantíssima, que é como fica a responsabilidade judaica na luta antirracista. Nós que temos uma tradição de acolhimento ao estrangeiro, à viúva, aos órfãos, como fica a questão do negro? A doutora Lia Weiner-Schuckmann é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia. É professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e é uma ativista antirracista. Ela também é pesquisadora de psicologia e relações étnico-raciais. A doutora Lia é autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, uma publicação da editora Anablume, de 2014. E também num livro muito interessante, recomendo a todos que leiam, que é Famílias Interraciais, Tensões entre Amor e Cor, da Edufba, de 2018. E, além disso, a Lia é a mãe do Ariel, que tem 6 anos, e do Benjamin, que tem 3 aninhos. Então, vamos dar início a nosso bate-papo com a Lia. É uma honra contar com a sua presença aqui, uma palestrante de nível internacional. E, para iniciar essa conversa, eu queria lembrar que tem essa tradição judaica, enfatizar que temos esse olhar de identificação, um olhar de apoio ao outro, ao diferente, pois nós somos todos iguais em nossas diferenças. Todos os anos, em Pesach, por exemplo, nós relembramos essa figura que fomos estrangeiros. Então, Lia, como é que você articula essas relações entre judaísmo e a luta antirracista? Com a palavra, doutora Lia. Obrigada, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu agradeço o convite Nossa, me deu... Eu agradeço o convite de toda a organização. E a pergunta da Ethel, ela diz muito do caminho de como eu virei uma ativista antirracista, né? Eu vou tentar falar rapidamente essa ligação entre o judaísmo e o ativismo antirracismo. Eu não vou repetir todos os valores éticos e judaicos que o Rabi acabou de nos contar aqui, porque ele parece que deixou bastante presente essa universalidade do judaísmo, dessa ética judaica, né? Então, a ideia, né, é como que a gente pensa isso num Brasil onde a gente vive, né, neste momento. Que Brasil é esse que a gente vive e por que a nossa responsabilidade racista nesse Brasil? Para a gente poder pensar nessa responsabilidade, a gente tem que entender um pouco de como funciona, né, esse racismo no Brasil, né? Porque muitas vezes a gente fica fechado, né, em como foi o antissemitismo antijudaico, ou como é o racismo nos Estados Unidos, ou como é na África do Sul, e talvez não enxergue a violência na qual, né, nós estamos inseridos todos os dias num país que mata 180 negros jovens por dia, por bala, pela violência policial. Então, para isso, né, eu quero voltar, né, à exigência que o Adorno faz, né, para os judeus, que é a exigência que Auschwitz não se repita, né, que essa é a primeira de todas as exigências da educação pós-Auschwitz, né. E parece absurdo ter que explicar por que Auschwitz não pode se repetir. E há 2 formas da gente entender Auschwitz, né. Há uma forma da gente entender Auschwitz, né, como uma discriminação, um assassinato em massa, uma violência em massa, né, o Holocausto para judeus, né? E aí há algo para não se repetir, que é fortalecer a comunidade judaica, né? Fortalecer o Estado, as defesas, as nossas comunidades, que é um caminho, né? Mas outra forma da gente entender Auschwitz é que foram humanos assassinados, né? Esses judeus são humanos. E que uma forma de não repetir
é que isso não deve acontecer com nenhum humano, né? Nenhuma forma de repetir Auschwitz é não repetir aquilo que estava por trás de Auschwitz. Obviamente, é impossível, né, a gente comparar, equiparar Auschwitz com outras situações. Eu não gosto de comparar. Mas a gente pode comparar aquilo que fez Auschwitz nascer, que é o quê? Né? Primeiro, um preconceito difundido ideologicamente por anos a fio, anos e anos e anos e anos. O que esse preconceito fazia? Ele desumanizava os judeus, né? Para que as pessoas pudessem assassinar os judeus da forma que elas fizeram, esse judeu, essa pessoa, ela não era considerada uma pessoa igual a esses alemães. Ela tem que ser desumanizada, a humanidade dela tem que valer menos, né? Ela tem que ser quase não humana para que esta pessoa assassine o outro sem enxergar uma igualdade, né, nesse sujeito, né? E aí, o que acontece, né? Como que Auschwitz nasce com esse preconceito difundido por anos a fio, junto com a ideia de raça, né? A ideia de raça, ela é uma ideia que faz com que o grupo venha antes do indivíduo, né? Isso é a racialização. Quando alguém fala o banqueiro judeu, né? Na verdade, ele está dizendo que o banqueiro judeu quer dominar o mundo, né? Um dos estereótipos, né? O judeu vem antes do nome da pessoa, vem antes do sujeito, ou seja, vem antes de qualquer humanidade, né? Quando as pessoas, né, falam o negro antes do Rafael, do Fernando, etc e tal, aquele estereótipo sobre o negro vem antes do sujeito, né? Que é o processo de racialização. O processo de racialização é quando o grupo vem antes do sujeito, e o grupo negativamente, né? Todos os estereótipos do grupo. A ideia de raça é a ideia de que um grupo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética, né? Ou seja, uma ideia de civilização por trás. Se eu falar para vocês, né? Os japoneses são determinados, eu estou usando a ideia de raça, né? E aí, o que essa ideia de raça ela fez? Com que, né, os judeus fossem considerados menos humanos, né? E assim, uma humanidade, né, que era vista como uma humanidade não válida e que deveria ser exterminada, né? E o que essa mesma ideia, né, que fez isso, faz com que aconteça no Brasil hoje em dia, né? Faz com que a gente naturalize, né, a desigualdade gerada entre brancos e negros na sociedade brasileira, né? Ou seja, o que é importante dizer? Como é que funciona o racismo no Brasil? Eu não sei se vocês sabem dos dados, né, no Brasil, mas a gente tem um extermínio, né, um genocídio da população negra. Todos os dias morrem 180 jovens negros, né, no Brasil, assassinados, né? E a gente naturaliza essas mortes como uma violência. Por que naturaliza? Porque essas pessoas não são vistas, cada um em sua individualidade, né? Eu digo que, né, hoje, no final do dia, vai ter caído um avião de jovens negros, né? E amanhã, né, de manhã, quando começar o dia, no final do dia, vai ter caído um avião de jovens negros. Se a gente pensar num avião, por exemplo, que sai do Brasil, né, e vai para a França e que cai, e a história que nos é contada fulano fazia anos que não via a mãe, estava indo encontrar a mãe dele, né, porque a mãe estava doente, era a última vez que ia ver. É uma coisa que humaniza essas pessoas, né? Ciclano estava indo nessa viagem, depois de anos conversando virtualmente com uma namorada em qual ela ia conhecer. Essas pessoas têm humanidade e causam empatia. O Brasil, ele desumanizou, né, o negro. E a gente, todos os dias, né, tem um assassinato em massa dessa população em que a gente não pensa, fulano tocava piano e ele gostava de tocar piano e esse piano não vai mais tocar. Essa criança tinha o sonho de ser advogado e esse advogado não vai mais existir, né? Então, essa desumanização do negro faz com que a gente naturalize, né, todo esse assassinato que a gente tem no Brasil diariamente, né? E aí, o que é essa responsabilidade? É que se a gente vive em um lugar em que há
uma discrepância, né? Os brancos no Brasil vivem como se eles estivessem na França, o IDH, e os negros vivem como se eles estivessem no Haiti. A gente não vive no mesmo mundo, não é o mesmo Brasil. Assim como não era o mesmo mundo a Alemanha para alemães e alemães para judeus, o Brasil não é o mesmo mundo para homens e mulheres negras e homens e mulheres brancas. E isso precisa estar muito evidente, né, para a gente entender que não há como nós nos tornarmos humanos quando um outro não é humano, né? Nenhuma pessoa, nenhum grupo pode ser humano sozinho. Ou nós nos humanizamos juntos, ou então nós não somos humanos. Se a gente deixa isso acontecer todos os dias sem nos responsabilizarmos. E aí eu queria explicar um pouco como é que funciona, né, esse racismo no Brasil. A gente tem uma desigualdade que ela é estrutural. Nem todos os preconceitos geram desigualdade estrutural. Há preconceito contra o judeu? Há. Isso gera desigualdade estrutural de classe social? Não. Há preconceito contra os japoneses? Isso pode gerar sofrimento psíquico? Sim. Gera desigualdade na hora de procurar um emprego, na hora do matrimônio, na hora, né, do assassinato pela polícia, né? Não. No Brasil, primeiro, a gente tem um criminoso antes do crime. Por isso que a gente tem um encarceramento em massa da população negra, porque o negro ele é visto como criminoso antes de cometer um crime. Isso que a gente acabou de ver nos Estados Unidos, que também acontece no Brasil. Então, eu vou dar o exemplo do que seria esse racismo estrutural na qual os negros estão inseridos na sociedade brasileira, para a gente, né, ir pensando, né, em todo o resto, né? Esse exemplo para mim é muito forte, que é o exemplo que eu sempre dou, quando alguém já me ouviu a palestra, é o exemplo do SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde e ele é igual para todos. Quase todos os transplantes de órgãos são feitos pelo SUS. O órgão mundial da saúde, a OMS, chegou à conclusão que o grupo que mais recebe, né, nos transplantes, transplante de coração, são os homens brancos, né? E aí por quê? Algum médico escolheu um homem branco para dar o coração? Né? Como que isso, de classe média, como é que isso acontece? Se só tem uma fila, né, de espera, uma fila única de espera com nome, sobrenome e alguns dados. O que isso significa? Significa o que vem antes e o que vem depois, que estrutura esse resultado. Para uma pessoa cardíaca viver, né, até o transplante acontecer, por exemplo, ela precisa de uma alimentação saudável, né? Ela precisa, né, cuidar, né, da exercício físico, ou seja, ela não pode estar, né, segurando, né, lixo, ela não pode estar segurando na construção civil, etc. e tal. Então, essa pessoa já vive mais para esperar. Quando chega na hora do transplante, as pessoas fazem, né, os médicos fazem um estudo quem é o melhor receptor, quem pode receber melhor esse órgão e ter maior sucesso. Também os mesmos dados, né, que é quem vai ter alimentação saudável, quem vai poder ficar sem trabalhar. Então, tem uma rede de apoio que faz com que, né, essas pessoas possam estar mais na frente. Tirando isso, o telefone fixo da pessoa é o mesmo que está cadastrado, ela pode receber a ligação. Ela mora mais perto do hospital central que vai fazer o transplante, não depende de ambulância do interior, né? Ela precisa fazer uma batelada de exame em 24 horas para saber se é compatível, 48 horas. Se ela não consegue na rede pública, ela consegue na rede privada, né? Ou seja, o resultado de tudo isso é que as pessoas que mais recebem transplante de coração são os homens brancos. E, como se não fosse o triste o suficiente, os maiores doadores são os jovens negros por causa da violência policial. Então, a gente tem um sistema, né, que faz com que a desigualdade aconteça, mesmo que ninguém, neste momento, esteja escolhendo ser racista contra negro. Não teve nenhum médico que escolheu. A estrutura inteira vai gerar desigualdade. Isso é o racismo estrutural, né? Nesse sentido, as pessoas pensam, bom, se é estrutural, eu não tenho nada para fazer. É isso que está errado, né? No Covid, a gente pode ver que quem morre, apesar da classe alta, né, ser a que mais se contaminou com o vírus, quem morreu mais é a população negra e pobre, né? Por causa das comorbidades, né? Tem menos acesso ao sistema único de saúde, às vezes tem diabetes, hipertensão e nem sabe que tem, né? Então, nesse sentido,
essa população está mais vulnerável. E ela está mais vulnerável em todos os sentidos, e isso é estrutural, que é diferente daquele racismo que a gente conhece, que é o racismo quando a gente fala, eu não sou racista, né? Eu não sou racista é uma palavra, é uma frase que deveria, a gente que é judeu, a gente deve entender muito bem quando as pessoas falam, eu não sou antissemita, né? Todo mundo fala, eu não sou antissemita, isso não significa que a pessoa não seja, né? A gente sabe e a gente sente. Quando a gente fala, não sou racista, a tradução é, eu não tive a intenção de ser racista. Isso não quer dizer que a gente não seja racista, porque no Brasil todos nós aprendemos a ser racista. Como é que a gente aprende a ser racista no Brasil, né? Eu vou dar o exemplo da escola do meu filho, o Ariel. É uma escola pública que é a escola, né, da UFSC, que é a escola de aplicação, o NDI, Núcleo de Desenvolvimento Infantil. O Ariel e o Benjamin estudam lá, os dois. Quando a gente foi ser apresentado à escola, né, a escola mostrou quem era a diretora, quem era o diretor, né, quem eram as professoras, quem era a nutricionista, e a nutricionista, essa aqui é a Júlia, ela está nessa sala, ela cuida da comida, essa é a diretora pedagógica, ela que pensa, né, na educação de vocês, e a gente ia passando pelas salas, a gente passou pela cozinha, né, e na cozinha tinham as únicas mulheres negras, elas eram as únicas pessoas com uniforme, e não foram apresentadas. Logo depois, a gente passou pela porta, e, né, que a segurança que estava trabalhando, também uma mulher negra, que também estava com um uniforme, também não foi apresentada. Por que não foi apresentada? Porque eles eram terceirizados, né? O que eram ser terceirizados? Todas as pessoas eram concursadas. Numa universidade pública, em que todos os trabalhos, que são trabalhos dos negros na sociedade brasileira, foram terceirizados sem ser um escândalo. Imagine os professores, os juízes serem terceirizados no Brasil. Ia ser um escândalo, mas essa população foi terceirizada, ou seja, perdeu todo o plano de carreira de trabalho sem ser um escândalo, né? E aí a diretora não sabia o nome dessas pessoas porque elas vão trocando, né? Naquele minuto, meu filho aprendeu o quê? Que tem pessoas que têm nome, essas pessoas que têm nome usam as roupas que elas querem, essas pessoas têm nome e usam a roupa que elas querem, tem uma sala e uma profissão importante que merece ser apresentada. Essas outras pessoas são negras, elas usam uniforme, não escolhem essa roupa, não são apresentadas e não têm nome. Naquele minuto, ele aprendeu a ser racista. No Brasil, ser racista não é uma questão que a gente adere ao racismo, como adere a Ku Klux Klan, né? Ou como a gente adere, isso deve ser 5%, 2% do white power, o resto aprende a ser racista. Todos nós aprendemos a ser racista na sociedade brasileira. Então a gente tem a responsabilidade de desaprender a ser racista, né? E essa é uma responsabilidade nossa, por quê? Porque neste momento nós estamos, como judeus na sociedade brasileira, em uma situação muito de privilégio, né? De privilégio porque a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que a discriminação que gera desigualdade, que gera matança, é contra negros e indígenas. E o brasileiro no Brasil, e o judeu no Brasil, entra no grupo de branco. Nem sempre o judeu foi branco. O judeu já soube o que é não ser branco. Exatamente porque nós temos a possibilidade de ter uma dupla consciência, de saber o que é ser massacrado e saber que não estamos sendo massacrados, a nossa responsabilidade em honrar aqueles que foram massacrados em nome da raça é muito importante, né? É muito importante que a gente tenha essa empatia de olhar para o outro e falar, né, essas pessoas estão acontecendo com elas algo que já aconteceu com meus ancestrais. Elas são diminuídas pela ideia de raça. Ok, Lia, maravilhosos esses exemplos, inclusive o exemplo pessoal que você deu. Já estão chegando várias perguntas aqui. Por favor, quem quiser perguntar, vai colocando aí no chat, pelo YouTube, que a gente vai encaminhando para a Lia. Se não der tempo para responder tudo, nós respondemos posteriormente, encaminharemos todas as questões. Lia, nós temos uma questão aqui que vários levantaram, os recentes casos que estão ocorrendo, que ocorreram nos Estados Unidos e no Brasil. Você enfatizou essa etapa preliminar de desumanização, ou seja, isso é permitido porque esse sujeito perde o seu nome. E a pergunta é, que a Isabela, que várias outras pessoas estão colocando aqui, vou sintetizar as várias perguntas, como na prática nós podemos tentar mudar esse cenário que você descreveu na escola dos seus filhos, o que a gente faz para
nós, como brancos, como judeus brancos, como é que nós nos articulamos, não só para dar um clique dizendo que somos solidários, mas para, de fato, fazer uma alteração do cenário que está ressurgindo? Como que você vê isso? Muito boa pergunta. A luta antirracista, ela não é algo, tipo, acredito em Deus ou não acredito em Deus, né? Eu sou racista, eu sou antirracista. Ela não tem nada absolutamente a ver com isso, e eu nem acredito que a gente pode ter racismo on e off, né? É uma desconstrução contínua, né? Mas há uma prática antirracista que a gente pode aderir na nossa vida a partir do momento que a gente resolve que nós teremos práticas antirracistas. E prática antirracista, ela se dá para cada pessoa do tamanho que essa pessoa é na sociedade. Deixa eu explicar o que isso significa. Bom, o meu tamanho, Lia, é o tamanho de uma professora, uma educadora. A minha prática antirracista é falar isso na educação todos os dias, tá? Essa é a minha prática antirracista, né? Mas eu faço outras. Quando eu vou contratar, sei lá, brigadeiro para o meu filho, eu pego da empreendedora negra. Quando eu vou escolher, né, roupas para a criança, eu também escolho empreendedores negros pequenos, né? Eu compro de empreendedores negros porque tem uma rede de empreendedores negros que a gente pode procurar no Instagram, etc e tal. São várias lutas antirracistas. Mas uma vez uma mãe me perguntou o seguinte: eu só sou mãe, dona de casa, eu não faço nada, eu não tenho nada que eu possa estar, né, na luta antirracista. Eu falei, você tem sim, né? Quais são são pequenas coisas. Que desenhos que teus filhos veem? Como que você escolhe os desenhos que teus filhos veem, né? Porque se só tem princesa loira de olho azul, você já tá, né? A gente pensar a branquitude, que é esse lugar do elogio do branco como norma, do branco como padrão de universalidade, o branco como aquele que não tem raça, quem tem raça é o indígena, quem tem raça é o negro, e o branco como o exemplo de humanidade, que é isso, a branquitude é uma particularidade que se pensa universal, que se pensa como padrão de humanidade. O exemplo de humanidade é essa ideia de quem tem raça tem o outro. Então, qual é o desenho que teu filho vai ver? Só tem branco? Tira, né? Você, como pessoa branca, mãe de filho branco, numa escola que quase só tem brancos, você pode ser antirracista. A escola do teu filho conta a história que história negra que ela conta? Porque só contar a história da escravidão estigmatiza também. Qual é a história dos grandes feitos negros, né? Quais são? Raça é um significante flutuante. Se você só pega essa raça e conta ela com significante negativo, é isso que o sujeito vai aprender. Quais são os significados positivos que têm se aprendido sobre os negros? Qual a importância dele na nossa sociedade, né? Esse país não teve a contribuição do negro. Os negros construíram o Brasil. Não tem um prédio, não tem uma cultura, não tem comida no Brasil sem pensar nos negros. Os negros são os construtores, só que a gente não sabe. A gente sabe o que é a queda de Bastilha, sei lá, a gente não sabe a revolta dos malês, a gente não sabe a história negra. Essa mãe pode ir lá e perguntar na escola, vocês estão cumprindo a Lei 10.639, que é a lei de contar a história dos negros, né? Por que não tem cotas para os negros nessa escola? Cadê professores negros? Cadê representatividades negros? E isso não é para fazer quando estar com negros do lado. É para se juntar um monte de branco mesmo e falar, nós queremos negros nessa escola. Por quê? Porque a boneca negra, os negros, né, estarem presentes, não é apenas pela representatividade do negro, é para o negro se ver representado, é para os brancos pararem de se sentir o centro do mundo, os representantes de humanidade. Agora, se você é um diretor de uma empresa, a tua responsabilidade antirracista aumenta muito mais. Qual é o RH, como é que você contrata, quem são as pessoas que contrata, quem trabalha na tua empresa, né? Ou seja, a responsabilidade antirracista é do tamanho das pessoas e do tamanho do lugar dela na sociedade. E sempre tem o que fazer. Ótimo. Eu queria encaminhar para você uma pergunta do Carlos Alberto Póvoa, desculpe, que é bem interessante, que ele lembra que existe um preconceito linguístico quando você usa os termos associados com negro de maneira pejorativa. Como é que você percebe esse tipo de encaminhamento, né? O preconceito linguístico hoje, aqui na nossa realidade? A sociedade brasileira, ela cresceu, né, ouvindo uma música. Na nossa geração, seu cabelo não nega mulata, né, tipo, a gente tem toda a linguagem, a música, as palavras, né, coisa de preta, coisa tá preta, né, amanhã é dia de branco, né, a gente tem uma linguagem, porque a linguagem é feita pela cultura, a gente tem uma cultura racista, né, a gente tem uma cultura que se constrói
na ideia de um negro que trabalha como escravizado, né? E que esse é o lugar dele de trabalho. Então, né, a gente tem, né, toda a linguagem. E, na verdade, se a gente muda a cultura, a linguagem muda. Né? Não é que muda a linguagem para a cultura mudar. Se a gente muda a cultura, os significantes, né, por exemplo, de raça, mudam, né? Que é isso, Black Beautiful, né? Que é esses movimentos. E eu acho uma outra coisa muito importante, né? Que a gente tem que tirar o racismo do âmbito moral. Né? Isso é muito importante, porque se a gente acha que o racismo, que ser racista no Brasil é uma coisa que é ruim, que é, assim, é uma maldade da pessoa, ruim no sentido é ser uma pessoa má, a gente não se enxerga como racista, porque ninguém quer se ver como má. A gente tem que tirar do âmbito moral, a gente tem que entender que foi uma construção histórica da nossa sociedade, que a gente nasceu nela. Se a gente nasceu no Brasil, não é possível da gente ter se constituído sem ser racista. Então, todos nós somos racistas, né? A partir desse momento, o que a gente faz para não ser racista, né? Porque a linguagem constitui o sujeito, a linguagem é racista, a cultura é racista, né? A gente acostuma ver, né, negros num lugar de trabalho e brancos nos outros. Quando a gente se assusta com um negro, né, sendo chefe de empresa, é por quê? Porque a gente acostumou com um padrão branco num lugar, negro em outros lugares, né? Então, a gente é racista, a gente tem que tirar do âmbito moral para poder ser antirracista, né? E aí tem uma pergunta, né? Qual é a diferença, né, do white savior e da luta antirracista? E eu acho que é fundamental a gente pensar isso. Quando a gente entender que a luta antirracista não é para o negro, não é que a gente está fazendo isso para o negro, a gente está fazendo isso por nós. Não há uma sociedade humana enquanto o outro não é humano. A gente não tem mais medo de que a gente está fazendo isso e se metendo na luta do outro. Essa é uma luta nossa. Nós, brancos, temos que entender que a luta antirracista é uma luta por uma sociedade justa, por uma sociedade ética. E que é isso que, em teoria, né, o judaísmo prega, né? E é que a gente precisa colocar em prática. Né? Ok, professora Lia. Então, relembrando aqui alguns pontos que foram levantados, muito importantes para você que está nos vendo, se engajar nessa articulação de combate ao racismo em todos os seus níveis, como a doutora Lia ressaltou, não importa a sua área de atuação, não existe uma atuação grande ou pequena, você sempre pode fazer alguma coisa para mudar esse cenário, porque isso não é só pelo outro, mas por toda a humanidade. Nós estamos entrando aqui nos finalmente do nosso bate-papo, lembrando que para a gente continuar tendo esse espaço, você pode nos ajudar, nos apoiar, fazer a sua colaboração para a gente manter esse espaço virtual vivo, com novas palestras, com novas trocas de experiência, com novas ideias. Entre no site, faça a sua doação, porque ela é muito importante. E antes de nós anunciarmos o próximo palestrante, que também é um assunto fenomenal, continue com a gente, eu vou passar para a Lia nos dar as suas últimas palavras aí, como é que ela vê esse mundo futuro, ela que tem 2 crianças, que vive esse dia a dia no mundo acadêmico e na sua realidade, compartilha conosco duplamente várias formas de preconceito, como mulher, como judia, como casamento interracial, então está rodeada aí de grandes desafios. Lia, uma mensagem aí para quem está nos vendo. Bom, eu sou uma pessoa que tenho esperança que possa mudar, assim como os judeus já foram um grupo que foi racializado, hoje eles são menos racializados, são menos vistos como uma ideia de raça, mais como cultura, né, e outras coisas. Eu acredito que isso possa mudar e que depende de toda a sociedade. E aí eu faço uma pergunta que a Jane Elliott, naquele filme Olhos Azuis, ela faz, né, ela pergunta para os brancos, né, vocês gostariam de ser tratados como os negros são na sociedade americana? Todos eles ficam mudos. E a gente também, né, eu pergunto para vocês gostariam de ser tratados como os negros são na sociedade brasileira? E aí ela vira e fala, então por que você deixa que isso aconteça com os outros? A luta antirracista é nossa. E vamos junto. Muito obrigado, Lia. Até breve, espero que retorne aqui para a gente continuar, encaminhar outras perguntas. Nós vamos ficar agora com um novo palestrante que vai abordar um tema interessantíssimo, que são os usos metafóricos do vírus. O que é esse significado repleto de conceitos e categorias
como é que esse uso se dá na vida e na política? Quem vai falar sobre esse assunto é o professor e autor renomado Bernard Sorge. Então, vamos abrir espaço para receber o nosso novo convidado e nos despedimos aqui. Continue com a gente, continue colocando as suas perguntas. Muito obrigado pela participação da Lia e de todos que interagiram nesse espaço. E não se esqueçam de fazer a sua doação ali no site. E vamos em frente, então, nessa nossa noitada de virada, todos compartilhando conhecimento e experiências.